Qual foi a última vez que tu leu esse livro? A última vez faz uns 4 anos. Já li 4 vezes, a primeira vez com 13. E a primeira vez inesquecível. Eu li 2 vezes. Quando eu li a primeira vez, comecei a reler ele de novo. E eu vi que eu amava isso mesmo. Depois li novamente mais 2 vezes. É uma ótima leitura. Eu sei. Esse livro é meu. Agora é meu. Olá pessoal, neste vídeo eu vou fazer uma leitura comentada da obra O Mundo de Sofia, do Gardner, sobre o capítulo de Hegel. Vamos a ela. Hegel. Só o que é racional é viável. Alberto e Sofia sentaram-se nas poltronas juntos à janela que dava vista para o lago. Hegel foi um legítimo filho do romantismo, começou Alberto. Poderíamos até dizer que ele seguiu fielmente a evolução do espírito alemão. Hegel nasceu em 1770 em Stuttgart e aos 18 anos começou a cursar teologia em Tübingen. A partir de 1799 começou a trabalhar com Schelling, em Iena, justamente quando e onde o movimento romântico começou seu período de crescimento mais explosivo. Depois de ter lecionado em Iena, Hegel passou a trabalhar como professor universitário em Heidelberg, centro do romantismo nacional alemão. Por fim, em 1818, tornou-se professor em Berlim, exatamente na época em que esta cidade começou a se transformar no centro intelectual da Europa. Em novembro de 1831, Hegel morreu de cólera. A esta altura, porém, o hegelianismo já tinha muitos adeptos em quase todas as universidades alemãs. Então aqui a obra começa citando um pouco da obra e da vida do Hegel, e de fato, depois da morte do Hegel surge o hegelianismo de direita e de esquerda. E Hegel é aquele tipo de pensador que marcou a história do seu tempo, e não tem como falar de filosofia sem mencionar Hegel após a morte dele. Continua a leitura com o diálogo entre Sofia e Alberto. Quer dizer que ele presenciou quase tudo o que aconteceu de importante? Diz a Sofia. O Alberto responde, sim, e o mesmo vale também para a sua filosofia. Nela, Hegel reuniu e desenvolveu quase todos os pensamentos surgidos entre os românticos. Mas também foi um crítico severo, por exemplo, da filosofia de Schelling. E aqui eu colocaria Kant e outros também. O que ele criticou em Schelling? Pergunta Sofia. O Alberto responde, Schelling e os outros românticos viam a razão mais profunda da existência no chamado espírito do mundo. Hegel também emprega o conceito de espírito do mundo, mas lhe atribui outro sentido. Quando Hegel fala de espírito do mundo ou razão do mundo, ele está se referindo à soma de todas as manifestações humanas. Isto porque, a seu ver, só o homem possui um espírito. Nesse sentido, Hegel pode falar também da marcha do espírito do mundo através da história. Não devemos nos esquecer, porém, de que ele fala da vida do homem, dos pensamentos do homem e da cultura do homem. E a Sofia comenta, quer dizer que este espírito de que ele fala é muito menos fantasmagórico. Não se trata, por exemplo, de uma espécie de consciência adormecida que está à espreita dentro de pedras e árvores. Aqui, claro que há a menção em relação à filosofia moderna, a filosofia dos racionalistas, por exemplo. Muito bem, na certa você se lembra de que Kant se referiu a um conceito que chamou de coisa em si. Esse é o principal conceito da filosofia kantiana. Embora contestasse que o homem pudesse ter um conhecimento claro dos segredos mais recônditos da natureza, Kant acena para a possibilidade de existir uma espécie de verdade inatingível. Hegel dizia que a verdade era basicamente subjetiva e contestava a possibilidade de ainda haver uma verdade acima ou além da razão humana. Todo conhecimento é conhecimento humano, ele dizia. Aqui basicamente está o debate kantiano-hegeliano sobre a coisa em si. Para Kant, a coisa em si é incognoscível. Para Hegel, é possível conhecê-la e, portanto, não existe coisa em si, porque tudo é conhecido pela razão. Sofia comenta, ele teve de trazer a filosofia de volta à Terra, não é? O Alberto responde, sim.
Talvez possamos formular a coisa com essas palavras. Bem, a filosofia de Hegel é tão diversificada e cheia de nuances que neste curso da obra em questão, vamos nos limitar a comentar apenas alguns de seus pontos mais importantes. Na verdade, há dúvidas sobre se podemos dizer que Hegel teve a sua própria filosofia. O que chamamos de filosofia de Hegel é, de fato, um método para se entender o curso da história. Aqui eu já contesto. Por quê? Porque não é bem um método, mas a dialética é a estrutura do todo. Então, continuando. Na verdade, a filosofia de Hegel não nos ensina nada sobre a natureza mais profunda da existência, mas pode nos ensinar a pensar de uma forma extremamente frutífera. Isso está certo, porque a dialética é uma forma de pensamento. E a Sofia pergunta, o que não deixa de ser muito importante? Ou seja, ela comenta. O Alberto responde então ao comentário da Sofia. Todos os sistemas filosóficos anteriores a Hegel tinham tentado estabelecer critérios eternos para o que o homem pode saber sobre o mundo. Isto vale para Descartes, Spinoza, Hume e Kant. Cada um deles se interessou por aquilo que constitui a base de todo o conhecimento humano. Só que todos eles falaram sobre premissas atemporais para o conhecimento do homem sobre o mundo. E não é esta a tarefa do filósofo? Pergunta Sofia. Alberto responde. Hegel achava impossível encontrar tais pressupostos atemporais. Ele achava que as bases do conhecimento humano mudavam de geração para geração. Por consequência, também não existiam verdades eternas para ele. Não existe uma razão desvinculada de um tempo. O único ponto fixo a que a filosofia pode se ater é a própria história. De fato, Hegel é o grande filósofo da história. É o filósofo que retoma a importância da história. Não. Explique isso melhor, diz Sofia. Se a história vive mudando, como ela pode ser um ponto fixo? E responde Alberto. Um rio também muda constantemente. Isto não significa, porém, que você não possa falar sobre este rio. Só que você não pode perguntar em que ponto do vale o rio é o rio mais verdadeiro. Diz Sofia. É verdade, pois o rio é o rio, não importa onde. E continua Alberto. Para Hegel, a história era como a corrente de um rio. O menor movimento na água, num certo ponto do rio, é determinado pela queda e pelo torvelinho das águas em algum ponto rio acima. Só que também são importantes as pedras e as curvas que existem no rio, no ponto em que você se encontra e o observa. A história do pensamento ou da razão também é como a corrente do rio. Ela contém todos os pensamentos formulados por gerações de pessoas antes de você. E todos esses pensamentos determinam a sua maneira de pensar do mesmo modo como também o fazem as condições de vida de seu próprio tempo. Assim, não podemos afirmar que determinado pensamento está certo para sempre. Este pensamento pode estar correto no ponto em que você se encontra. Aí comenta a Sofia. Mas isso não quer dizer que todas as coisas são igualmente falsas ou igualmente certas? Quer? Responde Alberto. Não. Só que uma coisa pode ser certa ou errada apenas em relação a um contexto histórico. Se em 1990 você faz todo um discurso defendendo a escravidão, na melhor das hipóteses, você vai parecer ridícula. Mas há 2.500 anos isso não era tão ridículo, embora naquela época algumas vozes progressistas já reivindicassem o fim da escravidão. Mas vamos citar um exemplo mais próximo. Há cerca de 100 anos não era tão insensato assim queimar extensas áreas de floresta para transformá-las em campos de cultivo. Hoje isso é de uma insensatez descabida. É que hoje possuímos outras e melhores premissas para esse julgamento. Hegel diz que a razão também é algo dinâmico, um processo, e a verdade não é outra coisa senão este processo. E que fora do processo histórico não existe qualquer critério capaz de decidir sobre o que é mais verdadeiro e o que é mais racional. Aqui está uma tese bem importante do Hegel, sobre a questão do dinâmico do processo do movimento. Hegel defende uma espécie de ontologia relacional processual. Então ele trata de uma ontologia que é relacional, que se dá por meio de redes, e é processual, processo, o movimento, que se dá por meio da dialética.
Aí pergunta a Sofia, exemplos, por favor. E segue o Alberto. Você não pode simplesmente pincelar alguns pensamentos da Antiguidade ou da Idade Média, do Renascimento ou do Iluminismo, e dizer que tais e tais estão certos e que tais e tais estão errados. Da mesma forma, você também não pode dizer que Platão se enganou ou que Aristóteles tinha razão, ou ainda que Hume estava totalmente enganado, enquanto Kant e Schelling tinham razão. Esta é uma forma não histórica de pensar. Aí comenta a Sofia, isto não me soa muito bem mesmo. E continua Alberto. Assim, para Hegel, não podemos separar uma filosofia ou um pensamento do seu contexto histórico. Mas, e agora, estou me aproximando de outro ponto. A razão é progressiva, pois sempre se acrescenta algo de novo ao que já existia. Isto significa que o conhecimento humano progride cada vez mais e caminha com a humanidade toda em sua marcha para a frente. Aqui nós temos elementos, por exemplo, da filosofia da história de Hegel, porque dizia Hegel lá na filosofia do direito que cada um é filho do seu tempo. E na filosofia da história ele mostra um caminho teleológico da história sobre a consciência e a concretização da liberdade por meio dos povos, por meio da história. E aqui a Sofia comenta, pensando assim, a filosofia de Kant estava mesmo um pouco mais certa do que a de Platão, não é? Exatamente. Por quê? Porque todas as filosofias, diz Hegel, estão certas, mas elas são insuficientes. Sempre a próxima filosofia, ela diz algo mais verdadeiro que a anterior. Então, Platão e Kant estava mais certo que Platão, mas Kant parte de Platão, assim como Hegel e Kant. Hegel está mais certo de Kant, mas Hegel parte de Kant. E aqui continua Alberto. Entre Platão e Kant, o espírito do mundo desenvolveu-se, progrediu. Retomando a imagem do rio, podemos dizer que ele tem agora um volume maior de água. Entre um ponto e outro, mais de 2000 anos se passaram, mas Kant não deve achar que suas verdades ficaram como pedras irremovíveis à margem do rio. Os seus pensamentos também não são a derradeira expressão da sabedoria e serão expostos às severas críticas da geração subsequente. E foi assim mesmo que aconteceu. A Sofia comenta, mas este rio do que você fala, sim? Para onde ele corre? Responde Alberto. Hegel dizia que o espírito do mundo progredia rumo a uma consciência cada vez maior de si mesmo. Os rios também ficam cada vez mais largos, à medida que se aproximam do mar. Para Hegel, a história descreve a saga do espírito do mundo, que pouco a pouco desperta para a consciência de si mesmo. O mundo sempre existiu, mas por meio da cultura e da evolução do homem, o espírito do mundo se torna cada vez mais consciente de suas peculiaridades. Aí a Sofia comenta, como ele podia ter tanta certeza? Ele achava isto um fato absolutamente demonstrável, e não apenas uma espécie de profecia. Hegel dizia que quem estuda a história sabe muito bem que a humanidade caminha rumo a um autoconhecimento, a um autodesenvolvimento cada vez maiores. A história, segundo ele, demonstra de forma inequívoca a evolução rumo a uma racionalidade e liberdade maiores. E aqui nós temos dois conceitos centrais da filosofia de Hegel, especialmente do espírito objetivo e também, de certa forma, do espírito absoluto, que é a racionalidade e a liberdade. A filosofia de Hegel trata da racionalidade, da liberdade e da história. É claro que às vezes ele dá umas cabriolas, mas o todo revela uma marcha inexorável para a frente. Para Hegel, portanto, a história persegue um objetivo definido. Aqui nós podemos até mencionar o critério da história, que é o critério da coerência, para relacionar aqui a filosofia da história dele. Quer dizer que evoluímos cada vez mais. Bom, isso significa que ainda há esperança, diz Sofia. E o Alberto continua. Para Hegel, a história é a única e longa cadeia de pensamentos cujos elos não se unem ao acaso, mas segundo determinadas regras. Quem se dedica ao estudo sério da história percebe que, geralmente, um novo pensamento surge com base em outros formulados anteriormente. Uma vez formulado, porém, um novo pensamento será inevitavelmente contradito por outro. Aparecem assim duas formas de pensar que se opõem, e entre elas há uma tensão.
Esta tensão é quebrada quando um terceiro pensamento é formulado, dentro do qual se acomoda o que havia de melhor nos dois pontos de vista precedentes. É isto que Hegel chama de evolução dialética. Você teria um exemplo de Sofia? E o Alberto responde: você talvez ainda se lembre de que os pré-socráticos discutiram a questão da substância primordial e das transformações. Mais ou menos de Sofia. Aqui lembra bastante, né, nós estudando alguma coisa e esquecendo facilmente essa coisa. Alberto continua. Depois os eleatas declararam impossível toda e qualquer transformação. E aqui nós temos Parmênides, que é o principal filósofo da ontologia dos pré-socráticos. Para tanto, tiveram de negar todas as transformações, ainda que as percebessem por meio de seus sentidos. Os eleatas defendiam uma proposição. A tal proposição Hegel a chama de posição. Sim, diz Sofia. Continua Alberto. Entretanto, toda vez que se formula uma proposição clara, surge outra, que se opõe à primeira. Esta Hegel chama de negação. A negação da filosofia dos eleatas é a filosofia de Heráclito, segundo a qual tudo flui. Surge, então, uma tensão entre duas maneiras de pensar que são opostas. Mas esta tensão é abolida quando Empédocles chama a atenção para o fato de que ambas estavam certas em alguns pontos e enganadas em outros. Estou começando a entender, diz Sofia. Aí o Alberto continua. Os eleatas tinham razão quando afirmavam que nada se transformava, mas não estavam certos quando diziam que não podemos confiar em nossos sentidos. Heráclito tinha razão quando dizia que podemos confiar em nossos sentidos, mas não estava certo quando afirmava que tudo flui. Tudo flui. Aqui o todo mesmo. Isto porque, diz Sofia, existe mais do que apenas uma substância primordial. A composição se altera, mas não a substância em si. Exatamente. O pensamento de Empédocles, que estabelecia um ponto entre os dois pontos de vista opostos, é chamado por Hegel de a negação da negação. Deus meu, diz Sofia. Ele continua. Entre esses três estágios do conhecimento também foram chamados por Hegel de tese, antítese e síntese. Aqui um pequeno comentário, esses três termos não são termos de Hegel. Hegel chama o momento que comumente é chamado de tese de momento abstrato ou do entendimento. O que comumente é chamado de antítese, Hegel chama de momento dialeticamente negativamente racional ou momento do dialético. E síntese ele chama de momento especulativo ou positivamente racional. E, inclusive, usar esses três termos, tese, antítese e síntese, que são muito usados, é um grande erro, porque é justamente o oposto daquilo que Hegel defende com a dialética. Quando nós falamos tese, antítese e síntese, nós estamos parando nas determinações, e é justamente isso que ele visa superar. Então aqui o comentário que eu faço é evitar o uso desses três termos. Mas continuamos aqui porque esses três termos são consagrados e muito usados em vários livros. Podemos chamar de tese o racionalismo de Descartes, depois contradito pela antítese empírica de Hume. Mas esta oposição, esta tensão entre duas formas de pensar diferentes foi suprimida com a síntese de Kant. E aqui, o exemplo é o racionalismo, o empirismo e o criticismo. Kant deu razão de um lado aos racionalistas e de outros aos empiristas. Ele também mostrou que ambos estavam enganados em pontos importantes, mas a história não termina com Kant. A síntese de Kant se transformou em um ponto de partida para a nova cadeia tripartite de pensamento, também chamada tríade, pois a síntese também se transforma em tese e a esta segue-se uma nova antítese. E a dialética é mais ou menos isso. Ela é sem fim, ela continua. Toda, entre aspas, síntese é uma nova tese. E aí nós temos uma nova tríade. Tudo isso é horrivelmente teórico, diz Sofia. O Alberto continua. Sim, é teórico. Mas, ainda que soe extremamente teórico, Hegel não quis moldar a história a um esquema pré-estabelecido. Ele acreditava,
poder derivar da própria história este modelo dialético. Hegel estava plenamente convencido de que tinha descoberto leis para a evolução da razão, ou para a marcha do espírito do mundo ao longo da história. Entendo. Mas a dialética de Hegel não se aplica apenas à história. Quando discutimos, também pensamos dialeticamente, pois tentamos identificar falhas em determinadas formas de pensar. Hegel chamou isso de pensamento negativo. Só que ao detectarmos falhas em determinadas formas de pensar, estamos ao mesmo tempo preservando o que ele tem de melhor. Exemplos? Pede Sofia. Alberto então segue com exemplos. Se um socialista e um conservador sentam-se para tentar resolver um problema social, não demora muito para que surja uma tensão entre duas formas de pensar. Isso não significa, porém, que só um tem razão ou que só o outro está enganado. É perfeitamente possível que ambos tenham um pouco de razão e que ambos estejam errados em alguns pontos. No decorrer da discussão, se forem espertos, eles saberão conservar os melhores argumentos de ambos os lados. Tomara, comenta Sofia. Alberto continua. Quando estamos no meio de uma discussão como essa, infelizmente, nem sempre é fácil saber qual das posições ou das posturas é a mais racional. Por essa razão é que, no fundo, a história é que decide o que está certo e o que está errado. Para Hegel, só o que é racional é viável. E aqui a famosa tese do Hegel, presente lá na Filosofia do Direito, que diz o racional é efetivo e o efetivo é racional. Sofia comenta, quer dizer que o que sobrevive está certo? Ou o contrário, o que está certo sobrevive? Você não teria outro exemplo? Tudo isso soa tão abstrato. Há 150 anos, muitos lutavam pelos direitos das mulheres, continua Alberto. E também havia muitos que lutavam energicamente contra eles. Se analisamos hoje os argumentos de ambas as partes, não temos dificuldade em ver quem eram os mais racionais. Mas não podemos nos esquecer de que estamos analisando o assunto a posteriori. Ficou provado que os que defendiam a igualdade de direitos estavam certos. Muitas pessoas, sem dúvida, se sentiram envergonhadas se lessem o que seus avós disseram a respeito deste tema. Sim, posso imaginar. E o que Hegel pensava sobre isso, diz Sofia. Alberto, sobre igualdade de direitos? A Sofia. Sim, ou é melhor não falarmos sobre o assunto. O Alberto, você quer ouvir uma citação? A Sofia diz, sim, com prazer. Vamos a ela, diz Alberto. Então segue a citação aqui. A diferença entre um homem e uma mulher é a mesma que existe entre um animal e uma planta. O animal corresponde mais ao caráter do homem, a planta mais ao da mulher, pois o seu desenvolvimento é mais tranquilo, já que tem por princípio a unidade mais vaga do sentimento. Se as mulheres estão à frente do governo, o Estado está em perigo, pois elas não agem segundo as reivindicações do conjunto, mas segundo a inclinação e a opinião casuais. A formação das mulheres ocorre, não se sabe ao certo como, por meio da atmosfera das ideias, por assim dizer, mais pela vida do que pela aquisição de conhecimento. Os homens, ao contrário, só chegam à sua posição às custas de muito pensar e de muitos esforços técnicos. Obrigado é o bastante, diz Sofia. Prefiro não ouvir mais citações desse tipo. O Alberto continua, mas a citação é um exemplo muito elucidativo de como se modificam nossas noções sobre o que é racional. Lembrem da tese anterior que eu citei, o racional é efetivo. O efetivo muitas vezes é traduzido como real também, mas o termo correto é efetivo. Ela mostra que Hegel também era um autêntico produto de sua época, exatamente como nós mesmos. Muito daquilo que nos parece evidente hoje não passará no teste da história. Você teria um exemplo? Não tenho. Por que não? Pois não posso falar de uma coisa que está se transformando agora. Eu não poderia dizer, por exemplo, que andar de carro é uma coisa absolutamente idiota porque polui a natureza. Muitas pessoas já acham isso. Não seria, portanto, um bom exemplo, mas a história vai mostrar que muito do que consideramos óbvio não resistirá ao teste da história. Entendo? E ainda é preciso acrescentar uma coisa, o fato de os homens na época de Hegel externarem enfaticamente seus julgamentos grosseiros
sobre a inferioridade da mulher incentivou ainda mais o movimento das mulheres. Como assim? Pergunta Sofia. Para usar as palavras de Hegel, os homens propuseram uma tese. O motivo para eles considerarem isto absolutamente necessário foi o fato de as mulheres já terem começado a se articular em sua defesa. Afinal, não é necessário ter uma opinião tão decidida sobre algo em torno do qual todos estão de acordo. Contudo, quanto mais grosseira era a discriminação dos homens em relação às mulheres, mais forte foi se tornando a antítese ou a negação. Acho que entendo, disse Sofia. Podemos dizer, portanto, que os oponentes mais enérgicos são a melhor coisa que pode acontecer com uma ideia. Quanto mais enérgicos, melhor, pois tanto mais forte será a negação da negação. Não é por acaso que existe a expressão jogar lenha na fogueira. Posso sentir o fogo da minha indignação ardendo em fortes labaredas, disse Sofia. Do ponto de vista puramente lógico ou filosófico, continuou Alberto, frequentemente existe uma tensão entre dois conceitos. Exemplos, por favor. Se reflito sobre o conceito de ser, não tenho como deixar de lado da minha reflexão o conceito oposto, ou seja, o não ser. É impossível pensarmos que somos sem que no momento seguinte nos lembremos de que um dia não seremos mais. A tensão entre o ser e o não ser é resolvida pelo conceito de transformar-se. Pois o fato de uma coisa se transformar significa, de certa forma, que ela é e não é. Entendo. A razão de Hegel é, portanto, uma razão dinâmica. Como a realidade está impregnada de opostos e contradições, uma descrição da realidade tem necessariamente de ser cheia de opostos e de contradições. Aqui vai um exemplo. Disse que o físico atômico dinamarquês Bohr mandou pendurar uma ferradura na porta de sua casa. Sofia comenta, isto é para dar sorte. Aí o Alberto continua, mas isso não passa de superstição, e Bohr podia ser qualquer coisa, menos supersticioso. Um dia recebeu a visita de um amigo que pensou a mesma coisa. Quer dizer que você acredita nessas coisas? Observou o amigo. E Bohr respondeu, não, mas me disseram que apesar disso a coisa funciona mesmo. Sem comentários, disse Sofia. Mas a resposta de Bohr foi bastante dialética. Muitos diriam até que foi uma resposta altamente contraditória. Bohr, como também o poeta Vinde, era conhecido por sua visão dialética do mundo. Certa vez ele disse que havia dois tipos de verdades: as verdades superficiais, cujos opostos eram obviamente errados, e as verdades profundas, cujos opostos eram tão certos quanto elas mesmas. Que verdades seriam estas? Quando digo, por exemplo, que a vida é breve. Concordo com você. E outra situação, porém, posso abrir os braços e dizer que a vida é longa. Você tem razão. De certa forma, isso também é verdade. Para terminar, quero dar ainda um exemplo de como uma tensão dialética pode desencadear uma ação espontânea, que leva a uma súbita mudança. Vamos lá. Imagine uma menina que só diz, sim, mamãe. Está certo, mamãe. Como você quiser, mamãe. É para já, mamãe. Fico arrepiada só de pensar, disse Sofia. Um belo dia, a mãe se enerva com o fato de sua filha ser sempre tão obediente e grita nervosa. Não seja tão obediente. E a filha responde, sim, mamãe. Eu daria uma bofetada nela, disse Sofia. É verdade, comenta Alberto, mas o que você faria se, em vez disso, ela tivesse respondido, mas eu quero ser obediente? Seria uma resposta muito esquisita. Acho que ainda assim ela levaria uma bofetada. Em outras palavras, a situação chegou a um impasse. A tensão dialética chegou a ponto tal que é preciso acontecer uma transformação. A bofetada, você quer dizer? Comenta Sofia. Precisamos mencionar ainda um último aspecto da filosofia de Hegel. Sou todo a ouvidos. Vamos lá então. Você está lembrada de que chamamos os românticos de individualistas? O caminho do mistério aponta para dentro. Aí continua Alberto. Precisamente este individualismo encontra sua negação na filosofia de Hegel. É que Hegel atribui uma importância enorme àquilo que chamou de forças objetivas. Ele se refere com isto à família e ao Estado. Podemos dizer que neste sentido Hegel não perde totalmente de vista o indivíduo, mas o vê sobretudo como uma parte orgânica de sua comunidade. Para Hegel, a razão ou o espírito do mundo só se tornam visíveis na interação das pessoas.
Explique melhor. A razão se revela sobretudo através da língua. E a língua é o universo dentro do qual nascemos. A língua norueguesa pode muito bem sobreviver sem o Sr. Hansen, mas o Sr. Hansen dificilmente sobreviveria sem a língua norueguesa. Não é o indivíduo que cria a língua, mas a língua que cria o indivíduo. Acho que concordo com isso, comenta a Sofia. Assim como o indivíduo nasce no interior de uma língua, ele também nasce no interior de um meio histórico, e ninguém tem uma relação livre com este meio. Quem não consegue seu lugar no Estado é, portanto, um ser ahistórico. Você deve se lembrar de que este pensamento foi muito importante para os grandes filósofos de Atenas. Um Estado sem cidadão é tão inconcebível quanto um cidadão sem Estado. E aqui nós temos toda a relação de Hegel com a visão aristotélica do ser humano enquanto um animal de polis, e oposta aos contratualistas, como Hobbes, Locke e Rousseau, que defendiam a criação artificial do Estado. Para Hegel, o Estado é mais do que o cidadão isolado. Não existe cidadão isolado. Para o Hegel não existe estado de natureza para o Hegel. Ele é mais do que a soma de todos os cidadãos. Hegel acha impossível desligar-se da sociedade, por assim dizer. Para ele, quem dá as costas à sociedade em que vive e prefere encontrar-se a si mesmo é um louco. Não sei se concordo com ele, mas tudo bem. Para Hegel, não é o indivíduo que se encontra a si mesmo, mas o espírito do mundo. O espírito do mundo se encontra a si mesmo? Hegel tentou mostrar que o espírito do mundo retorna a si mesmo em 3 estágios. Com isso, ele queria dizer que o espírito do mundo passa por 3 estágios rumo à conscientização de si mesmo. E quais seriam os 3 estágios? Em primeiro lugar, o espírito do mundo se conscientiza de si mesmo no indivíduo. Hegel chama isso de razão subjetiva. Depois, o espírito do mundo atinge um nível mais elevado de consciência, na família, na sociedade e no Estado. Hegel chama isso de razão objetiva, pois trata-se de uma razão que surge na interação entre as pessoas. Mas há ainda um 3º estágio. Agora estou ansiosa para saber, comenta a Sofia. O espírito do mundo atinge a forma mais elevada do autoconhecimento na razão absoluta. E essa razão absoluta são a arte, a religião e a filosofia. Dentre elas, a filosofia é a forma mais elevada da razão, pois na filosofia o espírito do mundo reflete sobre seu próprio papel na história. Portanto, só na filosofia é que o espírito do mundo se encontra a si mesmo. Deste ponto de vista, a filosofia pode ser considerada o espelho do espírito do mundo. Isto soa tão místico que eu vou precisar de um tempo para conseguir digerir. Mas gostei dessa última frase que você disse. Eu disse que a filosofia é o espelho do espírito do mundo. Bonito, comenta a Sofia. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com o espelho da moldura de latão? Já que você está perguntando, acho que sim. Como? Acho que este espelho tem um significado especial, pois vira e mexe ele está sendo mencionado. E aqui, claro, tem menção à obra como um todo aqui e os demais autores. Será que você tem também alguma opinião sobre qual significado ele possa ter? Não. Eu disse apenas que o espelho não seria citado com tanta frequência se não tivesse um significado especial para Hilde e o seu pai. Mas só Hilde pode nos dizer qual significado ele realmente tem. E aqui a obra já está entrando na parte mais da ficção. E o capítulo termina dessa forma. Então a última parte do capítulo é quando o espírito é mencionado. A primeira parte ele aborda bastante a questão da dialética e da história. E a última parte do espírito, que se divide em espírito subjetivo, objetivo e absoluto. No espírito subjetivo nós temos, por exemplo, a fenomenologia, a psicologia e a antropologia. No objetivo nós temos o direito abstrato, a moralidade e a eticidade. Na eticidade nós temos a família, a sociedade civil e o Estado. E no espírito absoluto nós temos a arte, a religião e a filosofia. Espero que tenham gostado deste vídeo, dessa leitura comentada, mas pouco comentada, sobre essa que é uma obra considerada a porta de entrada para muitos na filosofia. É uma ótima obra, claro que ela tem os seus limites, por ser uma obra que tem o objetivo de ser introdutória, mas vale muito a pena ler esse livro, essa obra. Até mais.